Se esse é o seu primeiro inverno na Europa, esse vídeo é para você. Se você ainda não chegou na Europa, esse vídeo também é para você. Se você já passou por um inverno na Europa, mas está mudando de casa, esse vídeo também é para você. Se você está no seu segundo inverno na Europa, esse vídeo também é para você. E se você já está aqui há mais tempo, acaba sendo para você porque eu peço a sua colaboração para dar outras dicas além das que eu vou dar. Hoje nós vamos falar de aquecedor. Vamos lá? Oi pessoal, aqui é a Cami Scrivano, tudo bem? E hoje eu vou falar sobre aquecedores e aquecimento, porque isso foi uma coisa que me gerou muitas dúvidas e muitos problemas em alguns momentos. Bom, esse é o meu terceiro outono/inverno, né, na Europa, morando, né? E eu tô falando desse assunto porque eu já morei em várias casas aqui, né? E a vantagem de morar em várias casas é que você vê vários tipos de fornecimento, de gás principalmente, né? Ou de aquecimento, no caso. Bom, o que eu já vi por aqui e que eu posso dar dicas, e aí eu começo então falando de quem tem vontade de vir para a Europa ou de quem está mudando de casa. Bom, existem dois tipos de aquecimento. O aquecimento que é fornecido pelo condomínio e o aquecimento que é fornecido dentro da unidade. Como assim? Então tem um aquecimento que é o condomínio quem fornece, e aí você paga dentro da taxa condominial. Normalmente isso é bem mais barato, porque na verdade ele é rateado pelo condomínio, enfim. Mas tem aí os seus impactos, porque você só tem o aquecimento do dia em que o condomínio ligar até o dia em que o condomínio desligar. Então você não tem muita opção. E o gerenciamento é deles, não tem muito o que fazer. Nesse caso, normalmente, aí vou falar de Itália, tá? Na França eu não peguei essa estação ainda, e eu moro num lugar onde é autônomo o aquecimento, que é o que eu vou falar em seguida. Mas quando você mora num lugar com aquecimento do condomínio, normalmente eles fazem os testes na metade de outubro e depois eles ligam para valer em novembro. E aí fica até final de março, normalmente. E tudo bem, porque daí você tem alguns tipos de aquecimento. Então tem o aquecimento que vem do chão, tem o aquecimento que vem de aparelhos, normalmente vem do chão, né? Porque como o ar mais quente, ele naturalmente sobe, ele acaba esquentando a casa inteira. Aliás, para mim esse é o mais eficaz. Ele vem do chão, vai subindo, esquenta a casa inteira e vai circulando o ar, né? Então o ar frio ele necessariamente desce. E assim a casa tá sempre mais quente. Normalmente também isso acontece nos apartamentos e nas casas de construção mais nova. Quando você tá num imóvel mais antigo, ou ele foi reformado para ter essa tecnologia, ou normalmente é o que a gente vai ver mesmo, que é o aquecedorzão. Pera aí que eu vou mostrar. Um momento, por favor. Tem um tênis também, tá? Mas tênis é coisa de brasileiro que estava acostumado a pendurar roupa atrás da geladeira. Ai, que horror. Pra secar nem dá mais pra fazer isso, né? Quem tem menos de 25 anos não sabe do que eu tô falando, mas tudo bem. Mas fica aí a dica, pesquisa na internet. Enfim, voltando, nem recomendo, na verdade, de fazer esse truque aqui com tênis, é melhor não fazer. Mas enfim, quem vai morar num aquecimento, num imóvel que tem aquecimento como esse que eu mostrei, normalmente vai encarar um aquecedor como esse. Por que eu tô falando disso, né? Apesar de que tem outros modelos, tá? Não necessariamente é assim. Por que eu tô falando disso? Porque tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Nesse caso, a gente vai ter 3 tipos de fornecimento: a gás, elétrico ou solar. Eu morei num apartamento onde o aquecimento era com energia solar. Era fantástico. Por quê? Primeiro, era muito barato, né? Também não vinha do condomínio, mas era cobrado por unidade, mas era muito barato, era tudo feito praticamente com luz gerada pela energia solar. Segundo,
que você não polui, né? Então é fantástico. E terceiro, porque isso significa que o imóvel é novo, então as coisas funcionam melhor, você tem menos desperdício e tal. Bom, é mais raro de acontecer. O que é mais comum? Você ter luz e gás, eletricidade e gás. E aí alguns cuidados. Por quê? Porque se você deixar o tempo inteiro ligado durante, sei lá, 3 meses, que é o tempo do inverno, ou 4 meses, porque, por exemplo, na Itália não tá tão frio agora. Aliás, nem tá frio, né? Tá 20 graus. Aqui tá 8. E aí já não é tão simples você dormir e acordar com a casa com 8 graus sem aquecimento. E vai baixar. Então agora a gente começa a ligar os aquecedores mesmo. E aí, ou por exemplo, em Dublin, né? Eu tô indo pra lá semana que vem, tem uma amiga que mora lá. E ela me falou que lá tá 5 com sensação térmica de 2. Não tem como você ficar em casa sem o aquecimento. Principalmente se você tiver criança ou idoso, é muito complicado. Bom, aí você tem que começar a fazer aqueles truques. Então você escolhe horário para ligar e horário para desligar. Tem que tomar cuidado com isso, porque horário para ligar e desligar, talvez você gaste muito mais, consuma muito mais o seu recurso, porque ele vai demorar para aquecer não só o aparelho, mas o ambiente, e depois vai ficar um tempo e depois volta de novo, ele vai consumir. Parece que você está economizando, mas não necessariamente. Então você precisa fazer uma escolha, se você for fazer isso, de qual horário você vai ligar o aquecedor e por quanto tempo você vai deixar ele ligado, para depois não ter uma paulada aí, e é paulada mesmo, né? Normalmente as contas de energia, elas vêm cobradas, pelo menos na Itália era assim, na França é mensal a energia elétrica, eu não sei o gás, mas eu acho que também deve ser mensal. Na Itália a cada 2 meses, então se você não tomar cuidado, vem uma paulada, né? Vem tipo 300, 500, 800 reais, não é difícil de vir. Então esse é um primeiro cuidado. Ficar de olho na temperatura, né? Pra não deixar muito quente, porque aí você vai gastar muito. E segundo, se você for ligar e desligar pensando em como economizar, pensar que não necessariamente você está economizando, né? Às vezes é melhor deixar o ambiente um pouco menos quente e deixar ele constante, porque ele mesmo se regula de ligar e desligar, e a maioria dos aparelhos faz isso, do que você fazer isso manualmente e deixar mais quente, talvez você esteja consumindo mais, tá bom? Uma outra dica é que as contas, não só os contratos quando você aluga um apartamento ou uma casa, mas as contas também que você tem, né, anteriores, elas indicam o nível de consumo. Então também você pode ficar bem de olho, porque na verdade você já sabe aí mais ou menos quanto esperar e você faz essa previsão do seu ano, né? Então quando você faz as contas de consumo de energia, seja gás, seja luz, você precisa contar por ano, porque no verão você quase não vai gastar, mas no inverno, em compensação, vai vir uma bota. A terceira coisa, e essa a gente aprendeu muito na marra e muito no susto, é que quando é esse tipo de aparelho aqui, você precisa fazer uma manutenção obrigatória uma vez no ano. E ele tem que ser feito porque os encanamentos, eles primeiro ficam com água, então você, dependendo do tipo de aparelho que você tem, você precisa fazer uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, como se fosse uma sangria, né? Mas você tem que abrir e tirar a aguinha, porque senão ele fica lá com muita água e ele começa a demorar mais para esquentar e você consome mais. E você precisa, uma vez por ano, fazer uma manutenção, que é uma manutenção exigida inclusive por lei, porque se você tiver qualquer problema e não tiver essa manutenção, você pode ter sérias penalidades, inclusive você pode, até dependendo do tipo de dano que você causar, ir preso. Então é importante que você faça essa manutenção. Ela não é muito barata, ela custa cerca de 100 euros, 120 euros. Eu não acho que é muito barata, no senso que 100, 120 euros uma boa parte da sua conta de energia, mas ela é necessária e é importante que seja feita, porque se não for feita e tiver um problema, o prejuízo é muito maior. Tô falando tudo isso por quê? Porque quem não tá acostumado, né, com aquecimento, como eu não tava, o primeiro instinto é ligar e deixar assim, né, queimando tudo, porque tá quentinho, tá gostoso, tal. E na verdade não, né? Porque além do gasto excessivo, tem uma outra questão. Esse lance de ficar entrando e saindo em ambiente aquecido não necessariamente é tão bom para a saúde. Então também é legal que você fique de olho, porque primeiro que você acaba se confundindo muito, né? Aqui, por exemplo, hoje
Tá quentinho porque a gente ligou o aquecedor ontem, mas tá sol. Então você tem a sensação de que na rua tá muito mais quente do que tá, na verdade. E aí você não sai tão prevenido, e aí ou passa muito frio, ou então quando você volta, você tem choques térmicos, né? Então tem que aprender também a tomar conta aí e ficar de olho nessa questão da temperatura. Um último lance é que você pode também fazer um bom balanceamento entre o aquecimento e na hora de dormir os seus cobertores. Aqui na Europa, no IKEA tem muito isso, né? Mas em outros lugares também tem. Tem o que a gente chama... Putz, eu não sei em francês como chama. Mas em italiano chama piumino, tem o piumino e tem o piumone. Que são edredons, na verdade. Eles têm umas capas assim, então você compra, né? Um espumão assim. E aí você põe a capa dentro. Perdão, você põe ele dentro da capa e tira a capa, né? Você compra 2 capas, você lava uma vez a cada 15 dias, tal, cada capa. E tá sempre limpo, tá sempre, né, em condição de uso. E eles são bastante efetivos, bastante eficazes, bem quentinhos. E aí isso também te ajuda a não gastar tanto de aquecimento dentro de casa. E é isso. Bom, a última recomendação, mas aí é coisa de brasileiro, eu acho, né? Porque o europeu, a sensação que dá é que ele abre muito pouco a casa, né? E aí a sensação é mais porque a gente morou em algumas casas, principalmente na Itália, que a gente entrou e viu que não era aberta a janela há alguns meses, né? Pra você ter uma ideia, eu que não sinto cheiro, não consegui ficar dentro da casa. Teve uma casa que a gente encarou que foi assim. Então a gente ficou com a ala aberta por mais de uma semana direto, sem conseguir fechar. A sorte é que tava calor, então deu pra encarar tudo bem. Mas realmente, eles não têm o hábito de abrir todos os dias. Claro que você não vai abrir todos os dias por conta dessa questão do desperdício da energia, mas tem que abrir de vez em quando para renovar o ar, tem que abrir de vez em quando porque se você fica resfriado e não abre, você vai ficar cultivando aquilo, e também porque tem realmente que dar uma arejada, né, trocar um pouco aí, até por uma questão mesmo de manter as coisas, manter os móveis, tal, isso não muda muito, mas também não precisa abrir todo dia, senão você vai ter uma série de dificuldades com o seu aquecimento. Bom, é isso. Espero ter ajudado. Se você conhece mais de aquecimento ou tem alguma outra dica para dar, faz um comentário aqui embaixo. E é isso aí. Espero que você fique bem quentinho para esse outono/inverno, para poder curtir da maneira certa, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.